Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Canoas Podcast, o podcast do Grupo Otimoneiro de Comunicação e Mídias, que é um jornal otimoneiro que está há 56 anos aqui na cidade de Canoas, e tem o nosso produto agora do audiovisual, que já está aí no seu... Me ajuda, Gui, 60º episódio, é isso? Trazendo canoenses para falar sobre Canoas, sobre tudo que importa para Canoas. Hoje recebendo aqui para esse episódio a Miriam Cabreira, que é presidenta do Sindipetro do Rio Grande do Sul, diretora da Federação Única dos Petroleiros, técnica de operação da Refap há 16 anos, enfim, engenheira mecânica. Muito bem-vinda ao nosso estúdio aqui do Canoas Podcast. Obrigada, é uma satisfação estar aqui conversando com vocês e com todos os canoenses. Eu vou fazer algumas observações aqui a respeito da tua caminhada, e aí tu pode me corrigir. Se tu disser, não, isso aí não é verdade, isso aí é coisa... Tu defende. A descoberta do pré-sal foi central para começar esse processo de privatização da Petrobras. E, na verdade, em vez de privatizações, entende que este processo deve ser chamado de entreguismo, pois há lucros para o Estado, apenas prejuízos. Não há lucros, porém apenas prejuízos. Em 2018, a desculpa usada pelo presidente na época para expandir o processo da entrega das refinarias seria o controle dos preços, mas o que vimos foi o aumento no preço do gás e da gasolina. Defende que, especialmente o preço do gás de cozinha, é fruto de uma perversidade antipovo do governo, né, uma vez que seria mais fácil para a Petrobras gerenciar estes valores que não dependem tanto do mercado internacional. E tu, Miriam, encabeçou uma luta contra a entrega da Refap e do terminal de Niterói em Canoas, aqui, né, de Canoas, e provavelmente isso foi central para a tua eleição como dirigente sindical. Nacionalmente, tu faz parte de um grupo da Federação Única dos Petroleiros, né, que eu já tinha falado antes ali. Para começar, assim, presidente de uma categoria, de uma história de um sindicato que vem de muitas lutas, né, uma categoria que vem de muitas lutas. Por exemplo, até mesmo a questão dos uniformes, você me comentou que veio sem ele hoje, há uma questão por trás, não, simbólica, daí tu me corrige se estiver errada, que ele foi escolhido a cor dele laranja para que fossem melhor identificados caso caísse no mar, alguma coisa do tipo. Aí tu pode falar sobre melhor para mim. Primeira pergunta para abrir, né? Como é que foi esse teu processo para se tornar a primeira dirigente mulher do Sindipetro, tá? E encarar esse desafio? Então, na verdade, sou a primeira presidente, né? Dirigentes mulheres, nós já tínhamos outras. Inclusive, eu era dirigente sindical, eu já sou dirigente sindical desde 2011. Então, desde 2018, quando começou, né, a investida na privatização de várias refinarias, inclusive a Refap, eu estava na direção do sindicato e aí depois e na eleição do final de 2021, e aí começou em 2022 a nossa gestão, daí sim como presidenta do sindicato, né? Mas então já tem um tempinho aí, né, no movimento sindical. Foi difícil? Porque a gente vê bastante mulheres, né? Acho que, não sei se as categorias, elas... se é mais fácil a entrada da mulher, porque a gente vê bastante mulher à frente. Ou eu estou enganada também? De repente pode me corrigir. Foi difícil por ser mulher, tá ali? Diferente de outras... na verdade, assim, nas presidências de sindicato, às vezes, mesmo quando um sindicato é majoritariamente feminino, ainda assim é difícil porque, né, existe uma cultura, então, às vezes é difícil de romper com essa cultura. No caso da nossa categoria, nós temos 16% de mulheres na categoria. Então, tem uma dificuldade a mais, porque a própria renovação das diretorias dos sindicatos é mais difícil e para ti também conseguir alcançar uma representatividade fica complicado também, né? Então, aqui o que a gente fez para poder trazer mulheres para o movimento sindical e manter essas mulheres no movimento sindical foi a gente se organizar coletivamente. Então, no caso das petroleiras, a gente tem um coletivo nacional de mulheres petroleiras, que é um ambiente também para dar um suporte, né, para as mulheres que estão na luta sindical, que é uma luta bem difícil, tudo é bem difícil de conciliar, né? Então, às vezes, a gente precisa ter esse suporte aí entre nós. Miriam, a gente está falando de quantas pessoas, não, entre homens e mulheres?
Assim, na direção do... Não no sindicato. No sindicato são 26 pessoas, né? Dessas 26, nós somos 4 mulheres. Que representa uma categoria de quantas pessoas? Agora eu vou no macro agora. Aqui no Rio Grande do Sul, a nossa categoria tem cerca de 2.000 pessoas. Bastante gente. Eu vou pular aqui, eu não vou seguir meu roteiro, porque eu acho importante, porque a gente está falando aqui, se quem está nos acompanhando até aqui, se não se interessa pelo assunto, se não entendeu bem o que é a Refap, o que é isso, o que vocês estão falando, eu vou pular para uma parte que eu acho imprescindível, porque é o que eu entendo que é o papel de um jornal. É aproximar da população daquela que é mais ignorante sobre aquele assunto, aquela que não entende. Então, eu vou pular aqui, vou direto para essa questão que é difícil para a população, às vezes, entender, né, as conexões de uma empresa, como a Petrobras, por exemplo, para aquilo que acontece dentro de um município. Tipo, o que Canoas tem a ver com a Petrobras, né? E, enfim, no bairro, né? E no cotidiano, preço da gasolina, preço do gás, etc. Tu, como uma trabalhadora aqui de Canoas, tá? E a engenheira mecânica há 16 anos na Refap. Explica, por favor, assim, de uma maneira simples, qual é o trabalho da refinaria e como ele impacta no dia a dia do canoense, por gentileza. Bom, primeiro a gente pode dizer assim que Canoas é a sede da Petrobras no Rio Grande do Sul, porque os grandes ativos da Petrobras no Rio Grande do Sul hoje estão em Canoas, que é a refinaria Alberto Pasqualini, que é o grande ativo, e a usina termoelétrica, que também fica nos fundos da refinaria, né? Então, antes também tinha a BR Distribuidora, só que a BR Distribuidora foi privatizada, agora é Vibra, ali ainda é Canoas, né? Daí tem os terminais, e aí o terminal de Niterói, que é um terminal menor, fica aqui no bairro Niterói, e aí depois as outras unidades da Petrobras são em outros municípios, em Osório, que é o terminal onde a gente recebe petróleo, e um terminal em Rio Grande. Então, primeiro, né, a Petrobras no Rio Grande do Sul é praticamente em Canoas. Então, essa é a importância da Petrobras, da Petrobras para Canoas, né? Bom, e aí, então, a refinaria, hoje, ela processa praticamente todos os derivados que são consumidos no Rio Grande do Sul, né? Então, a gente recebe petróleo lá por Tramandaí, né? Tem os navios lá, tem os monobóis, a gente recebe o petróleo por lá e ele é todo refinado aqui. E aí, aqui a gente produz gasolina, diesel, gás de cozinha, asfalto, querosene de aviação, nafta petroquímica, que vai para o polo petroquímico, propeno, que também vai para o polo petroquímico. Enfim, né, esses são os grandes produtos que geram aí a riqueza para a Petrobras. Daí tem outros subprodutos também, tem o coque, tem enxofre, mas aí são mais subprodutos, né? Então, a gente produz aqui no Rio Grande do Sul praticamente todo o combustível que é consumido. Produz aqui em Canoas praticamente todo o combustível que é consumido no Rio Grande do Sul e no oeste catarinense, né? E isso gera para Canoas uma arrecadação muito significativa, né? Inclusive, quando nós estávamos fazendo a luta contra a privatização aí desde 2018, a gente conseguiu mobilizar tanto o prefeito da época, que era o Busato, né, nessa luta aí. Por quê? Porque Canoas ia perder muito em arrecadação se a Petrobras fosse vendida, né? Então, assim, além da Petrobras gerar empregos, né, da Petrobras estar aqui podendo trazer desenvolvimento, depois a gente pode falar até dos projetos futuros, né, para a Petrobras, mas então, além disso, ela também gera um ICMS, né, um valor de ICMS para o município de Canoas, que é muito significativo. E Canoas, por ser uma cidade grande, né, com muita demanda, acolhe também várias demandas das cidades vizinhas, é uma arrecadação muito importante. Então, assim, a decisão de ter instalado uma refinaria aqui em Canoas é um dos motivos para que Canoas tenha se desenvolvido tanto assim, né? Então, ou seja, né? Os canoenses precisam se apropriar disso para defender a permanência, né, da Petrobras aqui em Canoas. É importante esse assunto para aproximar da população, para ela entender a importância que ela tem. Eu tenho uma observação aqui que eu fiz, e tu me corrige mais uma vez se eu estiver enganada, que a Refap, tanto a Refap quanto o terminal de Niterói, né, ambos aqui de Canoas, foram colocados à venda em 2016,
né? E desde então a categoria vem existindo ali e não houve compradores novamente. Em outubro de 2022, agora do ano passado, foi aberto o processo de venda, né? E diante do governo Lula, agora que se elegeu, uma política diferente, né, em relação ao aos governos do Temer e Bolsonaro, acho que há uma chance de reverter as privatizações, essas possibilidades? Assim, além da refinaria e do terminal, né, que foi colocado à venda, a usina termoelétrica também foi colocada à venda. Né? Aqui a usina termoelétrica tem algumas características mais específicas e acabou não desenrolando muitas expectativas com relação à venda dela. Mas a refinaria, sim, a refinaria quase esteve vendida, né? Foi por um triz ali que houve a desistência do negócio. Né? Então, agora sim, com a eleição do presidente Lula, vários dos processos que estavam em andamento de privatização na Petrobras já foram parados, né? Alguns que estavam em andamento na fase final, eles não foi possível parar, né? Mas tudo será reavaliado, porque dependendo do método com que foi feito, né, pode sim ser desfeito. A gente pode até ver o exemplo da Eletrobras, né, que hoje tem tido várias notícias aí na mídia que os compradores é o mesmo grupo lá das Americanas, enfim. Então pode ter ocorrido coisas ilícitas ali que seria possível fazer a reversão da privatização. E essas privatizações que foram feitas, principalmente nesses últimos 4 anos, a gente tem sérias dúvidas sobre o real impacto disso para a Petrobras do ponto de vista empresarial. Né? Por exemplo, a gente privatizou um duto de gás natural que em 3 anos a Petrobras pagaria de aluguel o valor que ela recebeu pelo duto. Né? Ela vendeu o duto e depois ela alugou o duto, porque ela precisava do duto. Em 3 anos ela ia pagar de aluguel o que ela recebeu pelo valor. Então, tem coisas que tem que ser muito investigadas a fundo, que é para ver o que aconteceu naquele negócio ali. E, além disso, a gente também tem vários executivos que saíram da Petrobras, venderam ativos para empresas privadas e depois eles foram trabalhar nessas empresas privadas. Né? Então, tudo isso é motivo que, é uma fumaça forte, né? Então, onde tem fumaça, a gente tem que procurar se tem fogo. Eu te falei que antes, em off, que eu não ia tentar trazer, não ia politizar, mas não tem como, né, Miriam? Não tem como não trazer esses nomes, porque a gente está falando sobre política nacional, está falando sobre política, né? Então, eu trouxe esses nomes aqui, eu sei que tu é ligada, né? Também a política, né? Enfim, sindicalista e, enfim, ligada a um partido político, mas a questão, acho que eu trouxe aqui sobre o governo Temer, Bolsonaro, é porque a gente fez esses recortes, né, no nosso estudo aqui, para conversar contigo, sobre como foram tratados, né? Tu entraste, se eu não me engano, tu assumiu ali bem no momento de crise, né? A Petrobras era um assunto nacional caótico, né? Acho que tu entrou... Bem nesse momento, Então, assim, né, o que acontece? A Petrobras é uma empresa estatal. Então, se ela é uma empresa estatal, a política influencia, na verdade, a política determina o papel que a Petrobras terá para o Brasil. Então, no governo passado, agora no governo do Jair Bolsonaro, o que ele tentava fazer? Ele tentava colocar a Petrobras como um ente independente, que ela que elevava o preço dos combustíveis porque queria, porque a Petrobras era independente, porque ele não poderia interferir na Petrobras. Então, mas na verdade, nada disso é verdade. Por quê? Porque naquele momento a Petrobras estava cumprindo o papel que o governo federal designou, porque o governo federal que indica a maior parte dos conselheiros de administração da empresa. Então, a empresa faz o que o governo orienta. E naquele momento o governo estava orientando sim a paridade de preço de importação, que é uma política de preços que liga diretamente o preço do combustível com o preço dele no mercado exterior. Né? Não é nem poderia ser levar em consideração ou balizar ou ter como referência, mas não, ele liga diretamente. E não é só isso. É o preço desse combustível lá no mercado exterior, mais todos os custos para trazer ele aqui para o nosso estado, para o nosso país. Então, vou te dar um exemplo, eu brinco assim, que na torneira da refinaria, né, a gente está produzindo gasolina,
E a Petrobras está cobrando por essa gasolina o mesmo valor que se tivesse sido produzida numa refinaria nos Estados Unidos, transportada de navio, pagar todas as taxas de internação, e esse é o valor que está sendo cobrado. Então, esse é o paridade de preço de importação. Isso era na política anterior, já não está mais acontecendo assim, né? A gente já não tem mais essa vinculação direta com a paridade de preço de importação, embora ainda não tenha sido divulgado pela Petrobras, a partir agora que tem assumido o novo presidente da Petrobras, indicado pelo governo Lula. Ele já disse que não vai ser paridade de preço de importação, mas ainda não foi divulgado exatamente qual vai ser a nova política de preços, né? Mas é uma política que ela vai levar em conta o mercado nacional, as necessidades da população, mas também as necessidades da empresa, para ela ter caixa para poder reinvestir no Brasil, que também foi uma coisa que o governo Bolsonaro deixou de fazer a partir da Petrobras. Tu fizeste um comentário ali antes sobre... a gente falou sobre a importância da Refap, né? Que a Refap representa a Petrobras dentro de Canoas, como se fosse assim. E aí eu lembrei, né, daquele processo da Petrobras, que houve aquele escândalo, enfim, e a gente ia perder a Petrobras e tal. Vou me arriscar aqui a fazer um paralelo, né? Porque quando teve essa questão da refinaria aqui fechar, e aí mobilizou alguns grupos, né? A categoria toda, enfim, algumas pessoas. E esse papo ainda é um imbróglio, não se entende direito. E aí assim como era uma riqueza do Brasil, a Petrobras, e não se queria perder a Petrobras, e acabou-se perdendo-se muita coisa. A mesma coisa aconteceu aqui e acontece aqui em Canoas. Como é que está a situação agora da Refap? Pelo que vocês estão lutando? Quais são as ações? O que o pessoal precisa entender do trabalho de vocês ali para defender a Refap? Então, agora, o que está acontecendo no momento na Refap, que tem nos demandado bastante, é uma parada de manutenção, né? Inclusive, teve uma greve dos trabalhadores terceirizados, que terminou semana passada. E então a gente está agora, enquanto sindicato, né, e enquanto categoria, a gente está trabalhando muito nessas questões da parada, mas aí questões ligadas mesmo à segurança, né, às condições de trabalho. Então uma pauta bem dos trabalhadores mesmo. Diferente daquela pauta que a gente vinha sempre da luta contra a privatização, que acaba sendo uma pauta mais geral, né? Então, assim, nesse momento a gente está focado nessa questão da parada de manutenção, mas o que a gente prevê, né, para o futuro? Assim, uma das coisas, né, que a gente tem conversado, e a gente sabe que é uma política que vai ser adotada aí por essa Petrobras, né, agora do governo Lula, é voltar a investir em refinarias. Por quê? Porque a gente ainda precisa muito de combustíveis fósseis, né? Embora exista uma pressão mundial para que a gente faça a transição energética, nós temos que fazer. A Petrobras, inclusive, pode ser protagonista nisso. Ela já tinha investimentos e desenvolvimento de tecnologia para fazer a transição energética, mas ainda assim, pela forma com que a nossa sociedade é estruturada, a gente ainda vai ter demanda por derivados, né, pelo consumo de derivados. Então, é importante a Petrobras ser capaz de fornecer esses derivados, justamente para a gente poder formular uma política de preços, né, e a gente ter um mercado mais independente do que acontece lá fora. Então, no governo passado, agora, o Jair Bolsonaro botava muita culpa na Ucrânia, né? Porque o diesel tá caro por causa da guerra na Ucrânia. Sim, mas ele vendeu as refinarias que tinha aqui. Eles deixaram de investir em refinaria, a gente poderia ser autossuficiente em derivado? Aí, plenamente autossuficiente, a gente é quase, né? A gente importa uma margem, mas a gente é praticamente autossuficiente em derivado. E aí, a gente ainda vendeu refinarias para dificultar ainda a nossa vida, né? Então, o que acontece? A gente tem que fazer o dever de casa, porque as coisas acontecem no mundo. O petróleo ainda vai ser uma commodity que vai ser muito disputada. Então, se a gente descobrir o pré-sal, né, e o pré-sal é uma das grandes fronteiras petrolíferas do mundo, é cobiçado sim, o que a gente precisa agora conquistar é a nossa autossuficiência em derivados. E aí a gente precisa reinvestir, voltar a investir em refinarias, se possível reverter o que foi privatizado, né, mediante isso que a gente conversou antes, de examinar o que aconteceu nesses negócios aí e buscar reverter esses negócios.
e investir nas refinarias que já existem. E no caso da Refap, nós sabemos que já tem um plano para fazer uma nova ampliação, inclusive para melhorar a qualidade do diesel, né, que também é uma determinação ecológica, né, que tem que deixar todo o diesel que vai ser consumido no nosso país com 10 ppm de enxofre, né, o diesel S10. Hoje a gente tem 2 tipos, o S10 e o S500. E a ideia é que, não me lembro agora em que ano, mas tem uma regulamentação da ANP, que daí a partir desse ano não pode mais ter S500, só S10. Então, nova ampliação para melhorar a qualidade do combustível. Esses tratamentos, eles também acabam aumentando a produção de diesel, porque tu pode pegar frações que antes não tinham condições de ser vendida como diesel, trata e ela passa a integrar a corrente de diesel, né? Então, são investimentos que já estão sendo previstos aqui para a Refap, fora outros modelos de refino que nós também sabemos que já está em desenvolvimento no mundo e que a Petrobras, voltando a olhar para as refinarias como um ativo importante, não um ativo que é para ser vendido, e um ativo que também pode ser essencial nessa transição energética, com certeza vai vir muitos investimentos para Canoas, né, e para as cidades aí que tenham refinarias. Falando assim, da importância da Refap para Canoas, quantos empregos diretos mais ou menos tu imagina, ou tu sabe que ela gera? Olha, nós estamos assim numa crise, porque como a gente estava sendo preparados para vender, né, para sermos vendidos, foi tendo um desmonte da quantidade de pessoas. Então, hoje, a gente está com cerca de 700 trabalhadores próprios e mais uns 1.000 trabalhadores terceirizados, né? Isso no normal. Hoje está fora do normal porque tem a parada de manutenção, né? Mas o normal da refinaria estava nisso. Mas isso não é suficiente, tá? Essa quantidade de trabalhadores próprios está muito abaixo do necessário. Inclusive, a gente vem denunciando também, a gente vinha denunciando como riscos, né, do processo de privatização, porque menos trabalhadores gera mais insegurança num processo contínuo, né, que nem é o nosso. Tem que ter um número mínimo de trabalhadores e trabalhadoras ali para garantir a operação segura da unidade. E como a gente foi sendo preparado para ser vendido, foi perdendo gente, então as pessoas começam a fazer muita hora extra, né? No caso, a gente tinha o que a gente chamava de dobra de turno, trabalhar 16 horas consecutivas e tal. Agora a gente mudou a escala, deu uma mudada nisso. Mas, assim, são questões que vêm na esteira da privatização, né? Então, agora a Petrobras, essa semana, já anunciou concurso público, né? E com certeza vai anunciar mais ainda, porque esse concurso público ele veio meio de forma emergencial, mas para a quantia de trabalhadores que saíram da Petrobras como um todo, precisa de uma reposição bem significativa aí nos próximos anos. E outra coisa que é importante também é a troca de conhecimento, né? Os que estão saindo, passar o conhecimento para os que estão entrando. Então, a gente não pode, assim, uma turma sair e depois uma outra turma entrar. A gente precisa que elas convivam um tempo junto para ter a passagem de conhecimento, aí depois se aposenta a turma e aí aquela outra turma. Esse período em que muita gente sai e não entra ninguém, isso também agrega risco para o nosso tipo de trabalho que a gente tem aí na refinaria. Eu fiquei pensando aqui, tu comentaste algo por alto sobre, na época, uma situação que foi do governo Busato, enfim, dependente do prefeito da cidade. A questão que me veio agora é a seguinte: uma vez que ele gera empregos, que tem uma importância, né, financeira, enfim, em termos de importância, né, para a cidade, como é que se funciona essa conversa com as prefeituras da Refap com o prefeito atual? Como é que funciona, não digo esse agora, mas como é que funciona essa ligação entre? Quando a gente estava fazendo essa luta contra a privatização, a gente procurou a Secretaria da Fazenda, a gente procurou contato com vereadores também para a questão do meio ambiente, as questões que afetam a comunidade, que poderiam afetar a comunidade, né? Então, a gente fez muito esse diálogo. E em função de Canoas representar, da Refap representar
um percentual bem significativo da arrecadação de Canoas. O prefeito, na época, se mobilizou, a gente fez uma reunião, inclusive com o governador do estado, né? Porque, assim, a privatização da Refap, ela gera dois grandes problemas financeiros, tá? A perda de arrecadação de ICMS para Canoas e a perda de arrecadação de royalties para os municípios onde o petróleo passa. Daí, os municípios são Tramandaí, Imbé, Cidreira e Osório, são os principais municípios que recebem royalties. Porque os royalties só são pagos quando é movimentado petróleo nacional. E se tu privatiza a refinaria, o comprador não tem garantia de que vai comprar petróleo nacional, né? Então, a perda dos royalties era um dos impactos financeiros. O outro impacto financeiro para Canoas, daí seria para Canoas, é a questão do ICMS, porque o petróleo entra na refinaria, lá nos fundos da refinaria, vamos dizer assim, ele entra lá com o preço de custo, né? Então, que na época a gente estava calculando era em torno de $30. Então, vamos dizer que um barril do petróleo entra na refinaria a preço de custo, que é em torno de $30. E ele está sendo vendido a preço de mercado. Então, essa diferença entre o valor que entra e o valor que sai, a gente chama de valor agregado. E uma fatia do ICMS é dividido para os municípios a partir do valor agregado. Se a refinaria fosse privatizada, o petróleo já ia entrar na refinaria a praticamente o preço de mercado, né? Então, ele ia entrar ali, na época estava em torno de $60, né? E sairia um pouquinho mais, que seria ali o preço de mercado dos combustíveis. Então, o valor agregado iria diminuir muito, e aí a arrecadação de Canoas diminuiria muito. Assim, era algo... eu lembro até que na época o prefeito lá na reunião com o governador, ele falou assim, a privatização da Petrobras será um desastre para Canoas, né? E então, assim, mas como tem muita questão política que envolve isso, né? Esse foi um movimento que foi feito naquela época. A gente conversou com o governador, a gente explicou para o governador que o Rio Grande do Sul iria perder muito em competitividade, porque se privatizasse, com certeza o preço do combustível ia aumentar, com certeza matemática, mas mesmo assim ele não comprou essa briga, até por ser da ideologia, né? Ele compactua dessa ideologia, tanto que ele está privatizando a Corsã, está privatizando, né, privatizou a CE, enfim. Então, foi uma luta muito difícil por conta disso também, né, por conta dessas barreiras políticas da gente conseguir explicar, a gente mostra matematicamente que é um mau negócio, mas mesmo assim o negócio estava sendo tomado por decisão ideológica e não por decisão econômica. Apesar de dizerem o contrário, né? Quando vão privatizar alguma coisa, dizem que é por decisão econômica e não ideológica, mas na verdade é exatamente o contrário. Porque matematicamente a gente prova que não é economicamente viável, e qualquer gaúcho ou gaúcha que se quer saber quem é que paga o combustível mais caro do Brasil hoje, é o povo baiano, que foi a única refinaria que foi privatizada, e que logo que foi privatizado o gás de cozinha é o mais caro do Brasil, o diesel já era mais alto que o valor da gasolina antes disso acontecer nas demais refinarias, enfim. Então, quem hoje tem o combustível mais caro do país é quem teve a sua refinaria privatizada. Então, o canoense, que às vezes se irrita ali com o pessoal que está defendendo a Refap, né, acho que tu está explicando um pouco. Por que essa implicância das pessoas com os sindicatos, hein? Tem a ver com essa questão política toda, né? Isso é uma construção, né? Sempre quando a gente está fazendo um movimento lá, daqui a pouco passa um e diz, vai trabalhar, vagabundo, né? E aí, de repente, estão defendendo toda uma questão que vai ser importante para a cidade, para o município, né? A gente da categoria petroleira, a gente tem uma visão de Petrobras, né? Que é uma visão de uma empresa que pode ser a mola indutora do desenvolvimento no país. Eu entrei na Petrobras em 2007, né? Justamente nessa esteira de que a Petrobras estava investindo, estava ampliando refinarias. A refinaria que recém tinha tido o primeiro processo de ampliação, as unidades novas tinham partido em 2006, faltava muita gente, tinha falta de pessoal, né? Porque a refinaria tinha sido ampliada e não tinham contratado pessoas suficientes. Depois disso teve mais 2 ampliações, né? Tudo isso no governo Lula.
Então, assim, e aí a gente construía a plataforma lá em Rio Grande, né, construía a plataforma de petróleos lá em Rio Grande, chegou a ter, no pico de contratação de pessoas, cerca de 30 mil pessoas trabalhando lá, né, para construir plataformas, desenvolvendo a tecnologia aqui. Então, quando a gente defende a Petrobras, é essa Petrobras que a gente defende, né, a Petrobras... Que não é de um governo específico. Que não é de um governo, que é do povo brasileiro, só que o povo brasileiro tem que se antenar quando vai eleger um governo, o que ele está dizendo que ele vai fazer com as suas empresas estatais, né? Então, assim, essa luta que a gente fez contra a privatização, justamente a gente buscou muito dialogar com a população, das formas com que a gente pôde, e principalmente a partir das nossas limitações também, porque em geral as mídias tradicionais, elas estão aí abertas 24 horas por dia, falando sempre a mesma coisa, né? E a gente nunca tem espaço para fazer um contraponto. E só que assim, a gente produziu muito conteúdo de qualidade. A gente precisou criar um instituto para fazer estudos de estratégias no setor de petróleo e tal, justamente para a gente conseguir ter uma relevância e poder conseguir fazer o contraponto ao que vinha sendo dito sistematicamente, né? Então, por exemplo, assim, no final ainda do governo Bolsonaro, veio uma que a gente pode até apelidar de fake news, assim, porque disseram que o governo Lula investiu mal nas refinarias quando investiu, porque a produção aumentou pouco. Fizeram um cálculo de padaria lá e acharam que o dinheiro que foi investido foi... Só que, cara, a gente investiu muito para melhorar a qualidade do produto, para tirar enxofre da gasolina, para tirar enxofre do diesel, para melhorar a qualidade do ar nas cidades, né? Então, sim, aumentou a produção, mas, ao mesmo tempo, melhorou a qualidade do produto, né? Então, assim, tem coisas que se criam uma narrativa e ela fica se repetindo, e é difícil da gente ter um espaço aí para dialogar, para poder dizer tudo o que a Petrobras fez e poderá voltar a fazer pela população brasileira. Que, bem, até para a gente que trabalha com notícia, é difícil acompanhar. Logicamente, tu é uma engenheira, e aí tu entende disso, tá há 16 anos na Refap, estuda isso, né? Tá à frente também do sindicato. Mas para a população em geral deve ser mais difícil ainda entender, entendeu? Quem está até agora aqui com a gente, e aliás aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações, pode mandar mensagem, pergunta também, não entendi nada, vamos de novo, a gente conversa de novo, né, Miriam? Mas assim, que deu para entender, assim, a Refap, ela é um produto que está em Canoas, é de Canoas, é do brasileiro. Agora eu vou fugir totalmente do script. Quem quiser ir lá conhecer a refinaria pode ir. É nosso. Mas é que como lá é uma área de segurança, né? Porque, poxa, tem muito combustível lá dentro. Não dá para simplesmente chegar lá e entrar, né? Mas tem que ter a roupa laranja? Para entrar pra nós essa história. Isso, para entrar lá na área, sim, né? A gente usa o nosso uniforme é um uniforme laranja, né? Que inclusive tem uma característica diferente, que ele é resistente ao fogo repentino. É um uniforme bem pesado até para esses dias master quentes que estão fazendo aí, mas ele é um uniforme para a segurança, né? E a cor laranja dele foi uma luta principalmente dos sindicatos que têm plataformas, né, que representam trabalhadores em plataformas de petróleo, para que essa cor fosse mudada, para que, se caso tivesse alguma queda de helicóptero no oceano, enfim, fosse mais fácil dos trabalhadores serem resgatados. Então, porque antes o nosso uniforme era cinza, ele era todo cinza com duas tajas ajuda aqui, muito, né? Então, no mar, então... no mar, então, aí foi uma grande briga dos sindicatos. E aí, o que aconteceu, né? Então, uma das coisas que a gente não entrou aqui muito foi a questão da Lava Jato, né? E eu acho que é importante a gente falar, porque a Lava Jato, ela foi algo central em tudo que aconteceu com a Petrobras ao longo desses anos. Infelizmente, a Lava Jato, ela foi vendida como uma grande operação contra a corrupção, mas o que a gente viu foi uma grande operação contra a Petrobras e contra as empresas de engenharia nacional,
né? Então, assim, se a gente estava construindo plataforma no nosso país, se a gente estava ampliando refinaria, a gente estava construindo uma fábrica de fertilizantes nitrogenados lá no Mato Grosso do Sul, está praticamente pronta, ela já poderia estar pronta, produzindo fertilizante há muito tempo, e ela não está, por quê? Porque com a Lava Jato teve uma perseguição a essas empresas de engenharia, a Petrobras, que foi o nome mais manchado, né, em função da Lava Jato, e essas empresas de engenharia que acabou havendo um desmonte do setor de engenharia pesada no nosso país, né? Então, assim, a Lava Jato, ela deveria ter efetivamente combatido a corrupção, deveria ter perseguido os corruptos e eles terem sido presos, enfim, punidos conforme a lei, mas as empresas deveriam ter sido preservadas, porque a gente fez, o Diese fez um cálculo que por conta da Lava Jato, só por conta da Lava Jato, o Brasil perdeu 4,4 milhões de empregos, pela forma com que a Lava Jato foi conduzida. Né? Nada contra combater a corrupção, muito pelo contrário, né? Só que tem um jeito certo de fazer, né? Tu não vai matar a vaca para te livrar dos carrapatos, né? Então, assim, tinha que ter sido conduzido de uma outra forma para que os empregos fossem preservados, para que o conhecimento atrelado a essas empresas de engenharia fossem preservados também, né? Porque agora, o que a gente vive no nosso país? Antes a gente construía a plataforma aqui, estávamos num processo de desenvolvimento desse conhecimento, dessa mão de obra, é uma coisa que leva tempo, né? Mas quando esse processo todo começou a ser desmontado, a gente já estava próximo de competir com outros países no mundo que já têm uma certa tradição na construção desse tipo de equipamento. E aí a nossa indústria foi toda desmontada, e o que a gente está fazendo hoje? Importando plataforma novamente, produz na China, produz em Singapura, produz em qualquer outro país e traz para cá só para finalizar. Né? Então, assim, de que interessa isso? Nós não estamos com uma das maiores taxas de desemprego do mundo, né? Então, é porque um dos efeitos foi o que aconteceu nesse processo aí dessa má condução de como foi feita a Lava Jato. Perfeito. E aí a gente usou o jaleco, né? Tudo isso a gente começou falando sim. do jaleco. E aí, então, em 2015, como a Petrobras estava sendo muito massacrada em função dessa questão da Lava Jato, a nossa categoria estava muito entristecida, né? Às vezes até a gente saía na rua e dizia, petroleiro é corrupto, né? Generalizando. E então a gente precisou fazer alguma coisa para recuperar o nosso orgulho de ser petroleiro, e aí a gente assumiu esse jaleco como bandeira de luta. Hoje, infelizmente, eu vim de outro lugar, não vim com o meu jaleco, né? Mas a gente sempre tá, porque ele é sim a nossa bandeira de luta e ele representa a Petrobras que nós queremos para o Brasil. Que legal, Miriam. Olha só, para concluir, assim, né? A gente sabe que muitas categorias elas começam o ano definindo reajustes, né, salariais. Uma série de demandas internas. Então, para além dessas questões, demandas internas, como a terceirização, e a terceirização, as demissões, enchimento da refinaria, etc. Isso também é um trabalho do sindicato para manter viva uma disputa sobre o papel da Petrobras, né, que eu vinha falando aqui, no desenvolvimento no Brasil. Tudo isso a gente conversou já durante o episódio. Nesse sentido, tá? Quais as suas projeções expectativas agora? Acho que tu já meio que falou, mas enfim, para esse futuro, assim, de uma forma mais pragmática, assim, o que vai acontecer, o que tu espera, especialmente na base que tu vivesse desses 2 anos assim, à frente do Sindipetro. Então, assim, o que o novo presidente já tem anunciado, né? Inclusive, ele esteve lá no Rio Grande do Norte e ele anunciou a criação de uma diretoria para a transição energética justa. Então, ele quer colocar a Petrobras dentro desse nicho, né? E inclusive, realinhar a Petrobras, inclusive, com as outras empresas de petróleo no mundo que já estão fazendo isso. Então, a Petrobras, infelizmente, nesses últimos anos, saiu desses setores, tentou vender a Petrobras biocombustível, saiu de outras, vendeu outros ativos que tinha na área de renováveis, e agora, inclusive a gente vendo, né, todo esse movimento das próprias petrolíferas do mundo, a gente também não pode ser. A gente é uma empresa estatal,
mas também a gente é uma empresa que tem ações, né? Então a gente não pode simplesmente fazer as coisas deslocados do que acontece no mercado mundial, né? Então esse alinhamento a gente considera essencial e também estratégico, porque a gente pode ser desenvolvedores dessa tecnologia com o nosso país imenso aí. A Petrobras pode ter muito campo para poder desenvolver tecnologias, que é o que desenvolve um país. É a gente ser detentor do conhecimento tecnológico, do desenvolvimento tecnológico, né? Então, isso é um dos caminhos que a Petrobras já anunciou que vai traçar, né? O outro é voltar a investir em refinarias, como eu estava falando antes, porque apesar dessa necessidade de fazer a transição energética, a gente ainda vai ter uma demanda crescente por derivados, principalmente se a nossa economia voltar a crescer, né? Um pouquinho que a nossa economia volte a crescer agora, a demanda por combustíveis já vai aumentar, e aí é importante a Petrobras ter essa capacidade de fornecer, que é para a gente poder praticar políticas de preços adequadas ao nosso mercado, né? E também essa retomada que a gente defende muito, isso aí a gente ainda não viu anúncios sobre isso, mas essa retomada na política de conteúdo local, que é aquela política que eu estava falando antes, que foi a responsável por a gente construir plataformas no nosso país, e não só plataformas, né? Porque quando a gente constrói a plataforma, se desenvolve um grande mercado para fornecer insumos também, para fornecer outras coisas, um tipo de instrumento, né? Várias coisas para poder fornecer. Porque hoje a gente está trazendo tudo importado. Quando o Michel Temer assumiu a presidência, né, depois de tirar a Dilma, uma das primeiras coisas que eles fizeram foi aprovar uma lei para isentar de imposto produtos importados para a construção de plataformas, né? Então, hoje é mais barato trazer um parafuso da China do que fazer um parafuso aqui, porque quem faz o parafuso aqui paga imposto, quem traz o parafuso da China não paga imposto, né? Então, essa é uma das coisas que tem que ser mudada, essa lei, que é uma lei que ela vai contra, né, os interesses da população, e também os próprios rumos, né, de como a Petrobras agora vai licitar os próximos campos de petróleo e tal, justamente para poder fazer esse desenvolvimento local, né. Tem outras áreas também que a Petrobras vai retomar, que é a área de fertilizantes nitrogenados, uma área estratégica para o nosso país, que é um país exportador de commodities como soja, enfim, né? E ter fertilizantes nitrogenados e fazer o dever de casa, que eu estava falando antes, né? Poder ter uma certa independência com relação aos custos é importante. Então, é outra linha aí que a gente espera que a Petrobras agora retome, né, o caminho. E isso, assim, não é nada de excepcional, não é nada fora da realidade, como algumas pessoas podem pensar. Não, as grandes empresas de petróleo no mundo fazem isso. Isso que eu digo para ti, de investir no refino, investir no fertilizante, isso a gente chama de integrar a cadeia, né? Eu não só pegar o petróleo, tirar ele do fundo do mar e vender ele cru, né? Então, as grandes empresas de petróleo no mundo hoje, elas integram a cadeia, elas procuram ter várias etapas dentro da cadeia do petróleo, até, se possível, até a petroquímica. Que seria o ideal ainda, que seria a cadeia completa, né? Então, e a outra coisa que as empresas de petróleo no mundo estão fazendo é investir na tecnologia para a transição energética. Então, o que a gente está propondo para a Petrobras hoje não é nenhuma jabuticaba, como gostam de dizer, né? Que seria alguma coisa assim fora da realidade, ou uma coisa só do Brasil. Não, é o que as grandes empresas de petróleo no mundo fazem hoje. Lógico que a Petrobras terá que fazer isso com o olhar para a necessidade da população brasileira, né? Então, com esse olhar social, que é o que a gente espera que uma empresa estatal faça. Então, a Petrobras tem que equilibrar esses pratos aí, e a gente vai estar junto para construir, para disputar, enfim, para trazer essa Petrobras aí de volta a sentir orgulho. Agora, eu digo para as pessoas, vai ter concurso para a Petrobras, já teve o primeiro, vai ter mais, porque o déficit de pessoas que a gente tem é muito grande e é uma necessidade imediata. A gente está pressionando muito a Petrobras, né, enquanto sindicatos, para que
tenha concursos, justamente porque a gente está muito preocupado com aquilo que eu falei, né? Que tenha tempo de ter uma transferência de conhecimento dos que vão sair para os que vão chegando. Então, essa já é uma das frentes que desenvolve, né? Gerar empregos diretos, e depois ainda vai desenvolver mais, gerando empregos indiretos, enfim, todo o desenvolvimento que a gente espera que a Petrobras tenha aí de novo. Obrigada pela aula, presidenta. Na verdade, é claro que é um assunto delicado para quem não entende muito bem, mas eu acho que um recado tem que ser dado, que eu acho que é importante, que o brasileiro tenha orgulho da Petrobras, independente de partido A ou B ou C, ele não é de um partido, né? Acho que quem não busca muito conhecimento, não tem muito aproximação com essas questões políticas, acaba entendendo errado a questão da Petrobras, né? Achando que ela é de um governo e torcendo para que dê errado, sendo que ela gera riqueza para o país, né? Ela é riqueza do país. E a Refap, a mesma coisa aqui na cidade de Canoas, né? Quero te agradecer por ter vindo aqui conversar com a gente. Acredito que quem acompanhou a gente até aqui ficou com dúvidas ainda sobre alguma coisa, mas está aberta a janela, pode mandar pergunta, a gente volta a conversar em outros momentos. Faltou alguma coisa que queria falar? Não, eu queria agradecer mesmo a oportunidade e dizer que também estou sempre à disposição. Espero aí que as nossas expectativas se realizem e a gente pode estar voltando aqui para poder atualizar a população de Canoas, o que a Petrobras está contribuindo aí para a população, e justamente também, né, para que crie esse vínculo novamente, né, entre a população e a Petrobras, a população de Canoas e a Petrobras. Essa é a ideia. E assim, quem quiser, então, quero saber mais, quero conhecer a Miriam, quero saber como é que funcionam as ações do sindicato, como é que acha vocês na internet? Isso, nosso site é www.sindipetro-rs.org.br. Aí lá tem as nossas informações, nossos telefones, tem as notícias que a gente está sempre atualizando ali todos os dias, com notícias locais e notícias nacionais aí do setor do petróleo, da área trabalhista também, né? E tem os nossos e-mails de contato das nossas sedes que a gente atende presencialmente, uma aqui em Canoas, que é bem pertinho daqui, né, na Avenida Vitor Barreto aqui, e a outra é lá em Porto Alegre, na Avenida Lime Silva. Perfeito. Bom, realmente nós estamos aqui no centro de Canoas, no estúdio OT Play, aqui dentro da redação do Jornal Timoneiro. Esse foi mais um episódio do Canoas Podcast. Eu quero agradecer a todo mundo que chegou até aqui. Dizer mais uma vez para acompanhar a gente ali no Instagram, Jornal Timoneiro de Canoas, Jornal Timoneiro de Canoas, e seguir a gente aí nas redes sociais, acompanhar nosso trabalho, que é um trabalho feito pelos canoenses, e respeitem os petroleiros, fica a mensagem, respeitem os petroleiros. Quero agradecer quem está na operação hoje, o Gui, a Sinara também, que está monitorando o nosso episódio. Agradecer a todo mundo que acompanha até aqui. Muito obrigada. Até mais.